Olá, esta é a segunda aula do quarto trimestre para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema, continuação, as razões trigonométricas nos triângulos retângulos. Eu decidi fazer o seguinte, fazer uma revisão dos conteúdos que você precisa saber para entender esse tema aqui, que no meu julgamento é um dos temas mais difíceis da matemática. Então, provavelmente, você vai ter que assistir essas aulas algumas vezes para poder compreender esses temas que não é fácil, não é tranquilo de se aprender, né? Então, eu resolvi fazer um aspecto assim histórico para a gente poder destrinchar algumas coisas para poder entender esse tema e a maioria das coisas que eu fiz aqui está fora do caderno São Paulo Faz Escola. Então aí fica a seu critério, né? Você pode fazer um resumo, alguns recortes, alguma coisa assim, fazer as anotações, pode ser diretamente na apostila ou pode ser no caderno, aí fica a seu critério para realizar estas atividades aí, tá? Então, bom, então vamos começar primeiro falando do círculo, porque as definições das razões trigonométricas, que são três, seno, cosseno e tangente, elas vêm de uma definição de um ciclo trigonométrico, e esse ciclo trigonométrico ele tem algumas características do círculo, tá? Então aqui, primeira parte é a gente lembrar uma volta completa é igual a quantos graus, tá? Então assim, eu já devo ter falado algumas vezes, mas não custa nada relembrar, tá? Então, a Terra, ela gira em torno do Sol, certo? Que é um sistema heliocentrismo, né? O Sol está no centro do sistema solar, por isso que chama sistema solar, e aí ela gasta um ano para dar uma volta completa em torno do Sol, certo? Se a gente considerar porque tem meses que tem 28, 29, 30 e 31. Se a gente considerar o mês de 30 dias, que é o que é chamado de mês comercial, que é a relação do comércio, contrato 30 dias, esse tipo de coisa, a gente tem o mês de 30 dias. Um mês é igual a um mês igual a 30 dias e um ano igual a 12 meses. Se eu usar um mês de 30 dias, eu tenho um ano 30 vezes 12, para eu saber quantos dias, considerando um mês de 30 dias, né? A Terra gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, isso eu chego com um ano igual a 360 dias. Através desse conceito do estudo do movimento que a Terra faz em torno do Sol, a gente consegue chegar, né, numa volta completa igual a 360 graus, considerando que a cada movimento que faz, essa abertura aí a gente chama de ângulo, né? Um dia, 2 dias, 3 dias e assim vai, uma volta completa em torno do Sol dá 360 dias, ou estabelecendo a relação do círculo, 360 graus, certo? Bom, a segunda parte é o ciclo trigonométrico. Desse ciclo trigonométrico, nós vamos considerar o que a gente chama de raio unitário. Ah, tá vendo ali, eu coloquei R igual a 1 na imagem, e tem o ponto A, ele dando a volta completa, 360 graus, igual a gente acabou de relembrar. Aí eu tenho o eixo num plano cartesiano. Para o ciclo trigonométrico, nós não vamos considerar x e y como eixo, né, desse plano cartesiano, e sim as duas relações seno e cosseno. Para lembrar, parece bobeira, mas ajuda a lembrar, né? A gente costuma falar assim, né? Se você está com sono, você está deitado. Ou seja, com sono lembra a palavra cosseno, que é o eixo que está deitado. Se você está sem sono, você está em pé. Ou seja, seno lembra sem sono, que é o eixo que está em pé. É importante para alguns conceitos saber qual eixo que é. Então, com sono, com seno, sem sono, o seno em pé e deitado, tá? Bom, como a gente estava falando do círculo com o raio unitário, para quem não lembra o que é raio, é a distância do centro até a borda, que eu coloquei igual a 1 aí, né, que é o estudo o cerne aí da questão começa nesse raio unitário, nesse círculo trigonométrico aí. Então eu tenho o zero lá no centro, que é onde cruza os dois, para a direita um positivo, para a esquerda um negativo, né? Seria isso aqui, ó, mais um e menos um, certo? Então assim, para cá eu tenho mais um raio, para a esquerda eu tenho menos um raio. A mesma coisa acontece no eixo vertical, que no plano cartesiano nós chamamos de y, aí nós estamos chamando de seno. Eu tenho para cima desse zero, eu tenho um positivo, que é a distância de um raio, não é isso? Um raio. E
para baixo, menos 1, tá? Então, os valores de seno e cosseno, eles sempre vão oscilar entre mais 1 e menos 1, porque o cerne, a essência do conteúdo, né, foi discutido através de um círculo com raio unitário. Então, os valores de seno e cosseno vão variar de menos 1 a mais 1. Tá? A gente vai fazer de uma outra representação, representando em forma de raiz e tal, esse tipo de coisa. Quem tiver curiosidade pode fazer a divisão na calculadora só para ver, sempre vai ficar oscilando entre um positivo, um negativo, logicamente passando pelo zero também. Tá? Bom, a segunda parte que a gente precisa lembrar é das relações do que é conhecido como ângulos notáveis. Então eu coloquei aí o ciclo trigonométrico já com as medidas em graus, tá? Hoje nós estamos aí em outubro, novembro já, né? Então já estamos quase chegando no final do ano, né? Então a Terra, pensando ali no centro do Sol, ela está entre 330 graus, alguma coisa assim, para completando já o ciclo em volta do Sol, né? Bom, então a gente percebe o quê? Que eu marquei alguns ângulos principais, a gente percebe que a gente precisa saber 3 ângulos para descrever qualquer outros ângulos que venha a ser representado dentro desse ciclo trigonométrico. Por exemplo, se eu pego o ângulo de 30 graus, projetando ele para o outro lado, ou seja, para a esquerda, a gente percebe que ele está na mesma linha do de 150, tá vendo? Se eu pegar o de 45 graus, a gente percebe que está na mesma linha de 135. Se a gente pegar o de 60, a gente percebe que está na mesma linha do 120. E trazendo para a parte de baixo, o 150 é a mesma coisa que o 210, tá vendo? 135 é a mesma coisa que o 225 e 120 é a mesma coisa que 240, só que está na parte de baixo, mas é a mesma coisa. E o de 240 é a mesma coisa que 130, está na mesma linha, tá vendo? O de 225, 315 e o de 210 é a mesma coisa que 320. Significa o quê? Que se eu souber 30 graus, 45 graus, 60 graus, eu consigo descrever qualquer outro ângulo dentro desse círculo trigonométrico que a gente está vendo aí, né? Porque tem os que são iguais, outros só está na parte negativa, né? Então a gente estabelece como ângulos notáveis, né, os de 30, 45 e 60 graus. Por que ângulos notáveis? A gente nota, a gente percebe que os valores que derem de 30, 45 e 60 são correspondentes aos outros ângulos da circunferência aí, né, do círculo trigonométrico, certo? Então esses são os ângulos notáveis aí, tá? Bom, continuando, agora eu vou dar uma lembrada de como que calcula essas relações trigonométricas. Se você quiser desenhar, tal, esse tipo de coisa, e quiser fazer as anotações, os cálculos, eu vou colocar a resposta, mas se quiser fazer, pode fazer na calculadora, caso não confie no que eu vou apresentar aqui. Mas se quiser fazer, é bom para testar e ver que vai dar sempre o mesmo valor. Então, razões trigonométricas do triângulo retângulo. Também não está na apostila, tá? Ele já vem o conceito final aí, mas eu achei interessante fazer essa pequena revisão. Agora observe os triângulos retângulos semelhantes. Por que são semelhantes? Eles têm a mesma característica. O que muda, os ângulos são iguais, os lados também são iguais. O que muda são algumas características, ou seja, eles não são iguais porque eles não têm a mesma medida, mas tem algumas características semelhantes, né? Então é o ABC, que é o menorzinho, as medidas são 2, 1,5 e 2, tá vendo lá no desenho? O triângulo DBE, então, aí eu tenho lá o triângulo médio, que as medidas é 4, 3 e 5, tá vendo? E o triângulo FGB, que é o triângulo maior, que a medida é 8, 6 e 10, tá vendo? Então, são 3 triângulos, um dentro do outro. Perceba que eles são parecidos, são semelhantes, mas não são iguais, porque as medidas dos lados são diferentes, né? E os ângulos são iguais. Por exemplo, o ângulo B, tá? Isso é o símbolo de representação, que eles são semelhantes. Coloquei o triângulo e coloquei as medidas aí, tá? O ângulo B, ele está presente nos três triângulos, tanto no pequeno, quanto no médio, quanto no grande. E a partir daí a gente vai desenvolver o que é chamado de razões trigonométricas, que são 3. A gente vai perceber que, usando esse ângulo B como referência, a gente vai perceber que sempre vai dar a mesma coisa. Então vamos lá. Razões trigonométricas. Razão entre o cateto oposto e ao B e a hipotenusa. As palavras cateto não são do nosso idioma, é uma tradução, tá? Então eu fiz uma pesquisa aí nos dicionários para a gente poder colocar mais ou menos
o que vem a ser. Então, cateto significa lá, ó, descido abaixo de maneira reta, ou seja, é uma linha reta, tá? No caso, a gente está falando de um triângulo, né? Então, uma linha reta. No triângulo retângulo, nós vamos ter duas linhas retas que eles formam o canto, o ângulo de 90 graus, forma o canto desse triângulo aí, né? Então são duas linhas retas. E aí, tomando como referência ao ângulo B, a gente vai ter a linha que está de frente, que a gente chama de oposta, ou o lado que está ao lado, que é chamado de adjacente. Mas nesse caso aqui nós vamos fazer o oposto, que é o que está de frente. Então, olhando o ângulo B, qual a medida que está em frente, a linha reta e que está em frente ao ângulo B. A palavra hipotenusa significa esticar, alongar. No caso do triângulo aqui, seria a linha inclinada que tem aí referente a esse triângulo. Essa linha, ela vai ser sempre, ou esse lado, melhor dizendo, vai ser sempre oposto ao ângulo reto. Então, onde está o ângulo reto, ela vai estar de frente, né? Vai ser o lado oposto, que é a parte inclinada. Basicamente, o que a gente estava estudando lá, lembra da atividade anterior, a parte de inclinação de rampas, né? Bom, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a análise e ver o que essa razão tem em comum relacionando esses três triângulos, obviamente, se forem triângulos semelhantes. Então, pegando lá para o triângulo A, tomando como referência o ângulo B, qual vai ser o cateto oposto à linha reta que está de frente? Vai ser o 1,5 e a hipotenusa, a linha inclinada, 2,5, certo? Então, essas são as medidas. Dividindo essas duas medidas, que a razão em matemática é a divisão, né? Nós vamos obter 0,6. Agora eu vou pegar o triângulo médio e fazer a mesma coisa, usar a mesma relação, tomando como referência o ângulo B. Então, vai ser 3, né, sobre 5, certo? Então, 3 dividido por 5 vai dar também 0,6. E o último triângulo, o triângulo maior, eu vou ter o lado reto, né, que está de frente com esse ângulo B, a medida é 6 e a linha inclinada, a hipotenusa, é 10. Então, vai ficar 6 sobre 10, que é igual a 6. O que a gente percebe? Que essa relação sempre deu a mesma coisa, não é? E a palavra seno, como a gente viu lá no círculo trigonométrico, um complementa o outro. A palavra seno, traduzindo para o nosso idioma, significa curva, né? Então, a gente percebe que essa relação, ela sempre dá igual, independente do triângulo. Se eu fazer um triângulo um pouco maior ali, né, eu vou perceber que dá sempre a mesma coisa. Esta relação, essa razão é chamada de seno, e nós abreviamos pela palavra sen, né? Com não 100 de número, tá? E o ângulo que a gente está tomando como referência, no caso o ângulo B. Na calculadora tem a tecla, alguns tem 100, alguns tem sim, que o padrão é americano, né? Então vem no idioma inglês, então vai estar um pouquinho diferente aí, mas tem essa tecla lá, tá? Então essa razão sempre é a mesma, que é cateto oposto sobre hipotenusa, que é chamada de seno. Agora, o cosseno. Essa aula aí vai ser mais conceitual, a aula de hoje, tá? Depois nós vamos fazer alguns exercícios referentes a esses temas. Agora nós temos o cateto adjacente, que está ao lado. Professor, mas não pode colocar ao lado? Obviamente que não. Estou colocando lá o sinônimo, porque nos temas ele vai tratar o termo da matemática. Então você tem que se adaptar à matemática, não a matemática se adaptar a você, né? Que a matemática é uma linguagem universal. Então, cateto adjacente no Japão, na China, nos Estados Unidos, a gente vai ter o mesmo conceito que tem aqui no Brasil, certo? Então, adjacente estou colocando lá que está ao lado desse ângulo B, e a hipotenusa a gente já viu que é a linha inclinada. Agora é o lado, está ao lado, né? O ângulo B, ó, qual é a linha reta que está ao lado desse ângulo? A medida ali é 2 desse triângulo menor. Então, vai ficar 2 sobre 2,5. 2 dividido por 2,5 vai dar 0,8, tá? Agora, para o triângulo médio. Qual é a linha reta que está ao lado? Ali a medida é 4 e em cima 5. Então vai ficar 4 sobre 5, que também 0,8 dividido, né? Acho que já deu para perceber que vai dar a mesma coisa também, né? Então o triângulo médio é 8, o maior é 8 sobre 10. 8 sobre 10 também dá 0,8. Esta relação, né, esta razão, ela é chamada de cosseno e é abreviado pela abreviação cos, né? Então a gente coloca cosseno, cos, e o ângulo que nós estamos tomando como referência. No caso é o ângulo B, que eu coloquei porque está em todos os triângulos, né? Então, fazendo essa relação,
que é cateto adjacente sobre hipotenusa, a gente percebe que dá a mesma coisa igual ao do seno, e esta relação a gente chama de cosseno, indicado pela letra cos, né? Pela abreviação cos, tá? E a última razão, né? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Ou seja, a linha oposta ao ângulo que está de frente, é o lado oposto que está do triângulo, e a linha adjacente, a linha que está ao lado deste ângulo, né? Então, pegando o triângulozinho menor, eu vou ter o que? Vou ter 1,5 sobre 2, 1,5 sobre 2, 0,75. No outro triângulo, não é o triângulo médio, eu tenho 3 sobre 4, não é isso? 3 sobre 4, dividindo os dois, dá 0,75. E o último, né, que é 6 sobre 8. 6 dividido por 8 também dá 0,75. Esta relação, esta razão, ela é chamada de tangente. Abreviamos pela letra TG aqui no Brasil. Se você for procurar na calculadora, tem uma tecla TAN, que é a abreviação de tangente, que é a abreviação que é usada lá na terra do tio Sam, dos Estados Unidos, né? Então, aí, é desta maneira que a gente faz. Então, a relação trigonométrica é essa última, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Perceba que ambos dão a mesma coisa, por isso que é tão importante. Ela só é aplicada ao triângulo retângulo, que é o que tem o ângulo de 90 graus aí sobre o canto, certo? Bom, aqui agora voltando para a apostila, porque a apostila já traz isso como se fosse um conhecimento pronto e acabado, né? Então, assim, eu fiz essa revisão, você pode fazer essas anotações, mas aí tá o resumo do que veio a ser esses temas, né? A relação do seno, a cateto oposto sobre hipotenusa, tomando como referência o ângulo alfa, né? Se eu fazer do outro ângulo já é diferente, tá vendo? Então tem que tomar cuidado aí, né? Com a referência. Por isso que esse tema é tão complicado, porque dependendo de onde que eu estou olhando, qual ângulo que eu estou tomando como referência, muda o conceito, né? E aí o que você precisa saber aí, eu acho interessante marcar no seu material, o que a gente fala, né, que é o SOHCAHTOA, que é para ajudar a lembrar essas relações. O que seria o SO? O SO é a abreviação de seno, o O é a abreviação do oposto e o H, hipotenusa. O SO é a relação do seno, que é oposto sobre hipotenusa, né? É assim que se calcula o seno, a razão. O C é a abreviação do cosseno, o A adjacente e o H hipotenusa, certo? O cosseno é calculado sobre o cateto adjacente, o lado reto adjacente ao ângulo, né? Sobre a hipotenusa, que é a linha inclinada. E o TOA é a tangente. O T é a abreviação de tangente, o O é oposto e o A adjacente. Então, as relações trigonométricas a gente pode resumir como SOHCAHTOA, para lembrar das relações aí trigonométricas, né? Parece bobeira, mas ajuda na hora de lembrar, ajuda essas coisas. Caso tenha dúvida, você volta nessa página aí e vê qual é as relações, tá? E o que foi falado antes é um contexto histórico para a gente poder chegar aí e ter menos dificuldade. Esse tema não é fácil, tá? De qualquer maneira a gente vai ter um pouco de dificuldade, né? Bom, agora vamos para as atividades que está no livro. Eu fiz o seguinte, eu comecei pela atividade 6 para depois voltar para a atividade 5, tá? Todas elas são uma parte conceitual desse tema razão trigonométrica, e depois tem alguns exercícios para a gente poder fazer. Então vamos lá, na atividade 6 eu vou fazer primeiro, depois a gente volta na 5, porque a 5 é mais conceitual ainda, é só a parte de responder sobre os temas. Então na atividade 6, no trabalho com relações trigonométricas de triângulos retângulos, os ângulos notáveis 30, 45, né, e 60, né, aparecem com bastante frequência, por esse motivo recebe o nome de ângulos notáveis, estão na tabela. Na tabela ele já colocou, essa tabela ela é essencial, a gente toma como referência para fazer os cálculos que venham ter dentro desse tema aí, tá? E aí o que ele faz aí, ó? Para a compreensão desses valores, propomos a seguinte atividade. Eu dei uma ajeitada aí no texto porque eu achei que o material estava meio complicado, mas vamos lá. O que nós vamos fazer nesta parte aí? Nós vamos ver como que chega nesses valores dessa tabela. Obviamente que não precisa fazer isso sempre, né? Você construiu a tabela uma vez, você vai usar os valores que estão aí, é só fazer a leitura desses valores. A gente só vai fazer a dedução
desta tabela, usando como referência o material São Paulo Faz Escola, volume 4. Então tá lá, sabe-se que o triângulo equilátero, que é aquele que tem todos os lados iguais, ele mede, os ângulos internos mede 60 graus. Então 60 de um, 60 de outro, 60 do outro ângulo, né? 60 mais 60 mais 60 dá 180, certo? 180 graus. A altura divide esse ângulo em dois ângulos, em dois triângulos retângulos congruentes. Congruentes é que ele tem a mesma característica, a mesma medida, né? Então, inicialmente esse triângulo tinha 60 por 60, né? Os graus, né? Dentro os ângulos internos, e aí a gente vai perceber que ele fez um triângulo menor, que destacou aí em verde, e dividiu na metade, ou seja, era 60, ficou 30, o ângulo de baixo da base continua sendo 60 porque ele não foi alterado, e no meio, né, ficou 90 graus. Se a gente somar os três ângulos também, isso é uma característica matemática, né? Daria para a gente fazer de outra maneira, mas eu preferi usar o material aí para a gente perceber. Se a gente fazer 90 mais 30 dá 120, mais 60 também dá 180, né? Então, tanto o triângulo quanto o outro dá 180 graus. Ou seja, isso é uma característica, um padrão matemático. A gente vai marcar aí depois, eu vou pedir para vocês marcarem, que a gente vai precisar para alguns temas, né? Aí ele pede lá para calcular a medida da altura H desse triângulo. Outra coisa importante, a gente percebe o que? Percebe que as laterais desse triângulo equilátero ele colocou x e x, o H é a abreviação de altura, né? E a parte da base daquele triângulo menor, ele dividiu na metade, não é? Não dividiu na metade? Então, se fosse 10, ficaria 5 para cada lado, né? 5 mais 5 dá 10. Se fosse 4, ficaria 2 para cada lado. Como não tem essa medida, ele colocou x sobre 2. O que é x sobre 2? É pegar o valor do x e dividir na metade, certo? Então aí está o desenho já da apostila, né? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular esta altura H, certo? Tomando como referência essas medidas x e x sobre 2. Não vai dar para chegar no número exato, que é o que ele pediu para fazer a altura, mas a gente vai conseguir fazer esse valor em função de x. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui nessa parte eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que ele relaciona os lados dos três triângulos desse triângulo, no caso triângulo retângulo, tá? E, bom, marcar isso aqui também, ó, que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. A gente percebe que se a gente pegasse o triângulo maior, daria 180, que é 60 mais 60 mais 60, e esse triângulo que ele dividiu ao meio, 30, 90 e 60, também dá 180 graus. Isso é um padrão matemático, é importante da gente marcar aí também, tá? Bom, agora vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Eu vou fazer todo o cálculo, vocês só vão fazendo as anotações aí no material de vocês, quem foi retirar da escola, né? Bom, então aplicando o teorema de Pitágoras, fica o x ao quadrado igual à soma dos outros dois também ao quadrado, que é o h, que é a altura, que é o que nós vamos ter que calcular, e x sobre 2, que é a base desse triângulo também elevado ao quadrado. Eu vou fazer primeiro a parte da fração, que tem um número lá, então dá pra gente fazer, né? X elevado à segunda, vai ficar o x elevado à segunda, que a gente não sabe a medida, mais o 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, costuma dar 4. Ou seja, vai ficar x ao quadrado é igual a h ao quadrado também, mais x sobre 2 sobre 4. Como esse x sobre 2, x elevado a 2 sobre 4, ele está somando, e do outro lado a gente tem o x, a gente pode agrupar, que são letras iguais, né? Então eu posso operar. O h com o x não dá, porque nitidamente, se eu estou usando duas letras diferentes, significa que eu tenho dois valores diferentes, certo? Então eu vou jogar esse mais x ao quadrado sobre 4, ele está somando, vou subtrair, o objetivo é encontrar a altura h ali, né? Ele foi bem claro no enunciado, né? Então vai ficar x ao quadrado menos, porque está somando, né? Contrário de mais menos, x ao quadrado sobre 4. O que eu vou fazer aqui? Eu vou operar essas duas frações. Lembrando que a primeira, x sobre 2, o denominador é 1, não é isso? Então eu vou operar. Para a gente fazer essa operação, tanto na subtração quanto na soma, a gente precisa ter o denominador igual, né? Então, como a gente não tem igual, a gente vai fazer o seguinte, vou igualar os denominadores. No canal tem aulas, né? Caso você não lembre como faz a parte de operação de fração,
tem aulas sobre os temas de operações com frações. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira fração, que é x sobre 2 sobre 1 por 4, e a primeira fração, que o denominador é 1, vou multiplicar por 1, ou seja, vai ficar 4 que multiplica x ao quadrado e 4 que multiplica 1, 4 multiplica x ao quadrado dá 4x ao quadrado, e 4 vezes 1 dá 4. E o denominador da primeira aqui é 1, né? Então, vou fazer 1 vezes x ao quadrado e 1 vezes 4. Então, vou multiplicar os dois. Tem aula lá para lembrar como é que faz essa parada, hein? Então, vai ficar assim, né? 4x ao quadrado sobre 4, que é a multiplicação da primeira fração por 4. E a segunda fração por 1, né? Multiplicando por 1 não vai alterar nada. Então, vai ficar 1 vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado. E 1 vezes o 4 vai dar 4. Nesse caso aí agora, nós temos dois denominadores iguais, né? Então a gente pode fazer a subtração, que é operar só a parte de cima desses valores, né? Então eu vou fazer x ao quadrado menos x ao quadrado. Tenho 4x, tiro 1, sobra quanto? Sobra 3. E lembrando que a parte de baixo da fração a gente não opera, né? A gente copia, né? E copiar nós manja, né? Então a gente só copia, mantém o denominador. Ou seja, a subtração dessas duas frações vai ficar 3x ao quadrado sobre 4, porque foi só operado a parte de cima. 4x tiro 1 fica 3. Agora nós vamos fazer a raiz, né? Porque o objetivo é encontrar aquela medida h, e eu encontrei até agora, aplicando o teorema de Pitágoras, h elevado à segunda. Fazendo a raiz, vou cancelar, né, já logo aqui para ficar mais fácil, vou cancelar o x com o x ao quadrado, só o quadrado com a raiz, ele vai sair da raiz, o 3 vai permanecer, porque o 3 não tem raiz, né, e o 4 eu vou extrair a raiz de 4, que número elevado à segunda potência que dá 4, é o 2, né, ou seja, vou fazer bem passo a passo aqui, o x a gente extrai a raiz porque está ao quadrado, o raiz de 3 mantém porque o 3 não tem raiz, e o 2 eu calculei a raiz de 4, que é igual a 2. Vou só trocar a ordem aqui para ficar mais apresentável, né? Então significa que aquele h, né, em função de x, ele é x raiz de 3 sobre 2, né? Separada toda foi só para chegar na altura, certo? Bom, copia aí o passo a passo, tá aí, tá? Pode ser que tenha alguma dúvida em alguma coisa ou outra, mas aí precisa lembrar esses temas, principalmente da parte de fração, o pessoal acaba apanhando um pouco para poder fazer, né? Mas aí essa é o primeiro item do A, né? Agora nós vamos ter que fazer o seguinte, o 2, né? Nós vamos ter que calcular os valores do seno, cosseno e tangente, que estão lá na tabela. A gente só vai fazer a dedução deles aqui, que é importante de saber que a construção do conhecimento científico e também do conhecimento matemático não veio assim de uma hora para outra, né? Tem muito estudo, muita bunda amassada, sabe que é bunda amassada? Sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem outra maneira de fazer. Bom, então nós vamos fazer o seno de 30 graus, tá? E comparar com aquela tabela lá para ver os valores que já estão lá. Seno, cosseno e tangente de 30 graus. Eu vou fazer o de 30, deixar o de 60 para vocês poderem fazer. E o de 45, que é o que está lá na tabela, eu vou deixar mais ou menos indicado. Com o que eu falar aqui, eu creio que vocês vão conseguir fazer. Caso tenha alguma dúvida, sabe como fazer. É só perguntar lá no WhatsApp. Bom, então vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seno de 30 graus. O que é o seno? O seno, pegando como referência lá o 30 graus, que é o ângulo que está lá em cima, é o só, né? Que é o oposto sobre a hipotenusa. Então, olhando a linha reta que está de frente com o ângulo de 30 graus, é x sobre 2, e a linha inclinada referente a esse ângulo é o x, tá vendo? Então, aí perceba uma coisa, que se eu pego o de 60, já muda, né? O de 60, qual que é a linha reta que está de frente? É o H, tá vendo? É o H lá no desenho, por isso que eu coloquei o desenho. E a hipotenusa é o X, tá? O H, obviamente, nós não vamos usar o H, nós vamos usar o valor que nós chegamos lá, que é na parte anterior, tá? Então eu vou fazer essa primeira parte, presta bastante atenção, provavelmente você vai ter que assistir esse pedaço algumas vezes para poder entender, mas vamos lá. Aí ficou x sobre 2, que é o oposto, sobre a hipotenusa, que é x. Aqui o que dá para a gente fazer? Divisão de fração. Dá para cancelar esse x com esse x, né? O primeiro divide com o primeiro.
como eu dividi duas coisas iguais, 3 dividido por 3 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1, x dividido por x dá 1, tá? Então, dividindo duas coisas iguais dá 1. Ou seja, o seno de 30 graus é igual a meio, que a gente está chegando aqui aos valores da tabela que está lá, tá? Agora eu vou fazer o cosseno. O que é o cosseno? É o K, que é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, pegando como referência 30 graus, a linha reta que está ao lado daquele ângulo, aquela medida H que nós chegamos, né, na medida H em função de x, que é x raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos fazer x raiz de 3 sobre 2 dividido por x, porque o cateto adjacente, que é o H, é a altura que nós chegamos lá, e a hipotenusa é o x, certo? Então, vai ficar dessa maneira aqui, tá vendo lá? O H, que é aquela medida que nós chegamos, sobre x. Aí, aqui o que dá para fazer? Dá para cancelar o x com x, né? Então, cancela o x com x, dividindo duas coisas iguais, sobra o que aqui? Sobra raiz de 3 sobre 2. Se você perceber lá o cosseno de 30 graus, é esse valor aí, raiz de 3 sobre 2. Outra coisa, no começo da aula eu falei que é o valor entre 1 positivo e 1 negativo. Se você pegar, pode fazer na calculadora, tá? Nós vamos usar esse valor, raiz de 3 sobre 2 mesmo, que não dá para fazer muita coisa aí, né? Raiz de 3, você digita lá e divide por 2, você vai perceber que vai dar aproximadamente 0,7, né? Então, é um número entre 0 e 1, tá? Sempre fica os valores do cosseno, lembrando lá do começo que eu peguei lá das aulas, que é a relação lá do ciclo trigonométrico, né? Agora eu vou fazer a tangente de 30 graus. Então, o que é a tangente? É o TOA, que é o oposto sobre o adjacente. O oposto, no caso aí, tomando como referência um ângulo de 30 graus, seria o x sobre 2 dividido pelo h, né, que é x raiz de 3 sobre 2, que é a altura desse triângulo equilátero. Lembrando, não sei se vocês estudaram isso, isso é um padrão matemático. Qualquer triângulo equilátero que eu precisar saber a altura, eu coloco aquela medida x raiz de 3 sobre 2. Por exemplo, se a medida daquele triângulo é 5, fica 5 raiz de 3 sobre 2. Se for 10, 10 raiz de 3 sobre 2 e assim sucessivamente, tá? Bom, então vou fazer aqui, então vou montar esse. Então vai ficar x raiz de 3 sobre 2 sobre... não, peraí, de 30, né? Então vai ficar meio, né? O x sobre 2, tá lá em cima, dividido pelo h, que é o x raiz de 3 sobre 2. Vou dividir o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, divisão de fração, né? Como eu tenho letras aqui, dá para cancelar alguma coisa e não dá para fugir muito dessa ideia, não. Então, vou cancelar aqui, ó, o x com o x, certo? O primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo, 2 com 2, tá? Na parte de cima eu cancelei tudo. Sobrou só o 1, né? Porque eu cancelei tudo, lembra que quando eu divido duas coisas iguais dá 1, né? E na parte de baixo, no denominador de baixo, ficou só raiz de 3. Ou seja, a tangente de 30 graus é igual a 1 sobre raiz de 3. Não é comum deixar as frações com o denominador com radical, tá? E se isso cair em alguma questão de vestibular, você precisa seguir a partir daí. É considerado, vamos dizer assim, meio certo, né? Ou no vestibular considerado errado, tá? Então, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um artifício matemático chamado racionalização para extrair esse denominador da parte de baixo. Vocês vão precisar fazer isso em outros também, tá? Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou multiplicar esse radical por uma raiz igual, né? Então, raiz de 3, eu vou multiplicar pela raiz de 3. Por quê? Eu multiplicando a raiz por ela mesma, eu elimino o radical, né? Raiz de 3 que multiplica a raiz de 3, 3 vezes 3 dá 9, não é isso? Então, vai ficar a raiz de 9. A raiz de 9, ela tem raiz que é igual a 3. Então, sempre que eu tiver uma fração e tiver o radical na parte de baixo, no denominador, a gente vai usar esse artifício matemático para eliminar esse radical. Multiplica pela mesma raiz. Só que o que acontece? Para manter a igualdade desta raiz, dessa fração, a gente precisa multiplicar a parte de cima também. Por exemplo, se eu multiplicar os dois números por um mesmo valor, eu não altero
a condição dessa raiz. O que você vai fazer aí na calculadora? Só para testar, tá? Você vai fazer 1 dividido pela raiz de 3, né? Ele vai dar aproximadamente 0,57, certo? Depois que a gente usar o artifício matemático, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos testar de novo para ver se vai dar a mesma coisa, certo? Então eu vou multiplicar aqui tanto a parte de cima quanto a parte de baixo pela raiz de 3. Só para voltar, a parte de baixo eu multipliquei pela raiz de 3, porque raiz de 3 que multiplica raiz de 3 dá 9, raiz de 9. 9 tem raiz, elimina o radical. A parte de cima eu multipliquei por raiz de 3 para manter a igualdade. Quando a gente dividir as duas, ou seja, a gente calcular a razão, né? Já usando o termo que a gente está estudando aqui, a gente vai perceber que vai dar a mesma coisa. Então, 1 vezes a raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 dá 9. 9 tem raiz, então fica como a multiplicação final. Lembrando que a multiplicação de fração eu faço primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, né? Então, no final eu vou chegar com a raiz de 3, que é 1 vezes a raiz de 3 da própria raiz de 3, né? 1 que multiplica qualquer coisa dá essa qualquer coisa, e a raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 dá 9, 9 tem raiz que é igual a 3. Perceba que a raiz ela foi para a parte de cima, né? Então essa é uma resposta válida, matematicamente falando, certo? Se você comparar esses valores com a tabela que foi apresentada na página 165, você vai perceber que são exatamente esses valores que estão aí, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Ou vocês vão fazer? Eu vou deixar indicado, coloquei o triângulo de novo, eu vou deixar indicado e aí vocês vão tentar ver o que eu fiz na parte anterior para poder calcular o seno, cosseno e tangente de 60 graus, tá? As respostas estão lá na coluna, na terceira coluna da página 165. Então, se você fazer alguma coisa e não conseguir chegar no valor que está lá, obviamente você cometeu algum erro de cálculo, por isso que não deu certo, tá? A matemática não mente matematicamente. Bom, então vamos lá. Eu vou deixar só indicado o seno de 60 graus. Agora eu estou usando como referência o 60 graus, não mais o 30. Então, qual é a linha reta que está na frente deste ângulo de 60 graus? É o H, que é a medida x, raiz de 3 sobre 2. E o lado, a hipotenusa, né, que é o só, né, que o seno é dado pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, eu já vou deixar indicado aqui, ó, tá vendo? Aí você vai tentar seguir a partir daí. Repara na parte anterior da aula que eu creio que você não vai ter muita dificuldade de fazer. O cosseno de 60 graus. O cosseno é o lado adjacente, né? Então é x sobre 2, sobre a hipotenusa, que é x. Então vai ficar desta maneira aí, tá? Então vê lá, cancela o x com o x e vê o que dá para fazer. E o último é a tangente de 60 graus. Eu vou deixar para vocês fazerem. A tangente de 60 graus é mais fácil do que a de 30, que eu acabei de fazer, porque não vai precisar racionalizar. Então vamos lá. Então vai ser o quê? Pegando como referência o ângulo de 60, vai ser o H, que é x raiz de 3 sobre 2, e o lado adjacente, que é o TOA, né? É a razão entre o oposto e o adjacente. Então vai ficar x sobre 2, certo? Então vai ficar desta maneira aí. O que você vai fazer? Você vai cancelar o x com o x e o 2 com o 2. A diferença do anterior é que a raiz já vai ficar na parte de cima, tá? Então aí vê se você consegue chegar nos valores que estão lá na coluna, certo? Dá uma olhada, faz esse daí com calma, qualquer dúvida pode perguntar. Bom, continuando, né? Na mesma página, agora eu tenho que fazer, como é os ângulos notáveis, tem que fazer agora o de 45 graus. O de 45 graus, ele vai pegar um triângulo, né? Um quadrado, e esse quadrado a gente vai dividir em um triângulo. Como é 90 graus, forma um canto, dividindo na metade, fica 45, a medida x e x, porque um quadrado tem os lados iguais. Nós vamos aplicar Pitágoras para descobrir qual é a medida desse triângulo, de abreviação, para quem não está acostumado aí, de diagonal, certo? Eu vou fazer o seguinte, vou calcular essa diagonal, fazendo em função de x, igual que a gente fez na altura daquele triângulo equilátero, e aí vai ficar o final para vocês terminarem, que é chegar no valor de seno, cosseno e tangente de 45 graus. Bom, aplicando Pitágoras, vai ficar d ao quadrado, x ao quadrado, mais x ao quadrado, não é isso? Então, o lado
que é oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa, é igual à soma dos outros dois catetos também ao quadrado, certo? X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x, não é isso? Então vai ficar 2x ao quadrado. Agora, para achar aquela medida d, assim como a gente fez no anterior, nós vamos fazer a raiz. Então vai ficar a raiz de 2x ao quadrado. Assim como nós fizemos anteriormente, dá para cancelar o quadrado com a potência, porque são operações contrárias. Mais operação contrária de menos, multiplicar é a operação contrária de dividir e raiz é a operação contrária da potência, né? Então esse x vai sair da raiz e o 2 vai permanecer igual no anterior, só que a diferença lá era 3, né? A raiz de 3 aqui é a raiz de 2. Ou seja, aquela medida da diagonal vai ser x que multiplica a raiz de 2, certo? Raiz de 2 não tem o valor exato. 4 tem exato, mas a raiz de 2, a raiz de 3 não tem, não são raízes exatas. Aí o que eu vou fazer aqui nessa parte? Eu vou deixar indicado e aí vocês vão tentar calcular qual é o seno, qual é o cosseno, qual é a tangente de 45 graus. Lembrando que essas respostas estão na página 165 do caderno São Paulo Faz Escola. Bom, como que calcula o seno? Tanto faz o ângulo que a gente vai pegar, o de cima ou de baixo, vai dar a mesma coisa, porque o ângulo é igual, né? Então eu vou pegar o de baixo como referência, tá? O 45 que está abaixo do lado de 90, tá à esquerda. Então, como que calcula o seno? Eu pego o lado oposto desse triângulo, tá? Que está de frente, que é, no caso está usado como medida x, e a hipotenusa, que é o d que a gente acabou de calcular. Ou seja, vai ficar dessa maneira aqui, né? Vai ficar x que divide x raiz de 2. Dá para cancelar um x com um x, certo? O que vai acontecer aí? Vai ficar 1 sobre raiz de 2. O que acontece? Nesse caso aí, você vai ter que usar o processo que eu fiz anteriormente, que é o chamado de racionalizar. Você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, o número de cima, o número de baixo, pela raiz que elimina esse radical. Se lá no anterior eu fiz raiz de 3 que multiplica a raiz de 3, que dá 9, né? E aí 9 tem raiz que é igual a 3, na raiz de 2 o que você vai fazer, certo? O cosseno vai ser a mesma coisa, porque como é 45 graus, um complementa o outro, um é complementar do outro, tá? Não sei se deu para perceber isso daí. Se você olhar na tabela, você pega o de 30, é um valor que é igual ao de 60, comparando seno e cosseno, né? Então, vai dar a mesma coisa, ó, pegando como referência o ângulo de 45 graus, vai ser a base, né, que é x, sobre o d, que a gente calculou, que está em função de x, fica x raiz de 2. Que é a diagonal do quadrado, tá? Qualquer quadrado, a diagonal é assim, né? Então vai ficar igual ao de cima, ou seja, o que você fez em cima, você vai repetir embaixo, tá? E o último, né, que é a tangente de 45 graus, pegando como referência o ângulo que está à esquerda, vai ficar oposto sobre hipotenusa, ou seja, vai ficar x que divide x. Eu tenho duas coisas iguais. 5 dividido por 5 é igual a 1, 10 dividido por 10 é igual a 1, x dividido por x, pensando que o x é um número, certo? X dividido por x vai dar igual a quanto, tá? Bom, pesada essa aula, hein? Agora, a última atividade é uma parte conceitual, que é a atividade 5, sobre esses temas aí, né? Eu vou explicar um pouquinho, você pode fazer um resumo aí do que você acha que deve colocar, e aí, aí a gente finaliza a aula de hoje. Essa atividade 5, ela está na página 165, que é uma parte conceitual referente às relações ou razões trigonométricas, tá? Observando as relações trigonométricas mencionadas anteriormente, justifique as afirmações. O valor de seno, cosseno de um ângulo agudo, para quem não lembra que é um ângulo agudo, tá? É um ângulo que está entre 0 e 90 graus. A gente percebe que dos ângulos notáveis a gente percebe esta relação, né? Fica lá 35, 45 e 60 graus, né? Se a gente somar dois ângulos, aí a gente vai perceber que dá 90 graus. Ele fala que é qualquer número entre 0 e 1. Como ele pegou só os ângulos notáveis, né? Os ângulos agudos, então, por exemplo, se eu pegar um valor qualquer, a gente vai perceber que está entre 0 e 1 essas relações, né? Se você pegar aqueles valores da tabela que tem lá dos ângulos notáveis, dividir 1 dividido para 2 dá 0,5,
raiz de 2 dividido para 2 dá aproximadamente 0,7, né? Então a gente vai perceber, não, 0,7. Então a gente vai perceber que sempre vai estar oscilando. Se você ficar em dúvida, você pode pegar a tabela e dividir os valores das raízes para poder ver se vai bater. E ele está falando do seno e do cosseno, tá? Que a tangente pode dar valor maior do que 1. Mas ele está perguntando se os valores de seno e cosseno vai dar sempre entre 0 e 1. Isso é verdade, tá? Então ele vai dar, pode ser qualquer valor, mas ele vai estar entre 0 e 1, certo? Bom, aí a última parte da aula de hoje, os ângulos alfa e beta são complementares. Para quem não lembra o que é complementar, é quando eu somo dois ângulos, né? Dois ângulos e dá igual a 90, tá? E aí ele vai pedir para a gente poder fazer se o cosseno de um ângulo beta, o B aí é beta, é igual ao alfa, ao seno de alfa. Ou seja, se você pegar, eu acho que fica mais fácil pegar lá na tabela que está na página 165. Se você pegar o seno de 30 graus, tá? Quanto que falta para chegar a 90? Falta 60, não é? Então na tabela você pega lá, seno de 30 graus, cosseno de 60. Somando os dois é complementar, dá 90. Então, eles são iguais? É só você olhar lá na tabela que aí você vai conseguir ver, que é o que ele está perguntando, né? E, por exemplo, se eu pegar o seno de 60 graus, está lá na tabela, e o cosseno de 30, somando os dois dá 90, né? Dá igual? É isso que está perguntando. E se pegar o seno de 45 e o cosseno de 45, dá o mesmo valor? Se for sim, você coloca sim, são iguais, porque são iguais. São complementares, somando os dois vai dar iguais, tá? É mais conceitual isso daí, então o que vocês colocarem aí eu vou considerar como certo, tá? Aí faz o que está faltando aí. Aí na próxima aula nós vamos ver alguns problemas envolvendo esse tema. Para quem está preocupado com Enem, ETEC, esse tema não cai, despenca, tá? E tem algumas questões que vai tratar disso, tanto do Enem, como tem questões da OBMEP e tal, mas são bem parecidas com o que cai na ETEC também, apesar de não ter nenhuma questão da ETEC sobre este tema aí, tá? Aí na próxima aula a gente faz alguns exercícios, ver como é que faz, mas basicamente você tem que saber aquela tabela, você tem que dar um jeito de decorar, tem algumas musiquinhas na internet e tal, esse tipo de coisa, mas tem que saber aquela tabela dos ângulos notáveis 30, 45 e 60 para poder fazer os exercícios que estão por aí, porque geralmente vai usar esses valores aí, tá bom? Então é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau!